Dia, irmãos. Gente, eu tenho a impressão que eu falo que eu tô nervoso quase todas as mensagens que eu começo a falar, mas é o jeito que eu tenho para ficar menos nervoso. Essa sexta-feira aconteceu um negócio muito legal. A gente teve uma live no Instagram da nossa igreja. O pastor Joel estava conversando com o irmão Leandro Yanazes, lá da Igreja Holiness da Liberdade, sobre games e tecnologia. E eu tenho muita dificuldade com o Instagram, então para mim foi um pouco sofrido o processo de entrar na live. Foi muito difícil, mas valeu a pena. Foi muito interessante o que eles estavam falando. E uma coisa que eu fiquei pensando bastante que acontece com a gente na situação que eles estavam falando sobre games, mas a gente tem muitas oportunidades, muitas coisas ao nosso redor que são portas abertas para a gente entrar ou não entrar, e é difícil de distinguir o que é bom e o que é ruim. Uma coisa que eu fico pensando sobre tecnologia é que muito do que a gente tem à nossa disposição são ferramentas, e elas podem ser boas ou elas podem ser ruins, dependendo de como a gente usa. As situações que a gente está passando são oportunidades que podem ser boas e podem ser ruins, e a gente nunca sabe exatamente, pelo menos com toda certeza ou com todo o potencial, como usar essas coisas. Uma delas é a live que a gente está passando agora. Por causa da pandemia, a gente não pode ter todas as pessoas aqui presencial, a gente tenta transmitir online, é uma tentativa de usar essa oportunidade que a gente tem, de ter essa tecnologia à nossa disposição, de ter pessoas que buscaram entender. E uma das coisas que eu fiquei pensando, como será que a gente pode melhorar, como será que a gente pode fazer isso com qualidade, com excelência para o nosso Deus e continuar buscando formas novas, continuar pegando essas oportunidades. Nas nossas vidas a gente tem várias dessas coisas, né? Essas oportunidades que a gente vai chamar na mensagem de hoje de portas, portas que estão abertas, algumas estão fechadas, e o caráter do pastor me impede de deixar isso passar batido, então eu vou chamar isso de oportunidades. Por favor, riam. Eu realmente não consegui. Eu estava escrevendo a minha mensagem, tinha que voltar um pouco e escrever. Está escrito aqui no meu roteiro, oportunidades com porta em tudo maiúsculo. Eu até ia colocar aqui na apresentação, eu esqueci. Mas essas oportunidades que a gente tem na nossa vida, dentre todas elas, algumas são boas, como eu falei, algumas são complicadas, mas só uma leva à pastagem. Pastagem é uma coisa positiva, pastagem é o que a gente vai estar chamando de plenitude. Por que a gente chama isso de pastagem, na metáfora que o Evangelho de João fala? É porque a gente está falando sobre a porta das ovelhas. As ovelhas estão num cercado e o pastor vai levar elas para um lugar que elas podem se alimentar, um lugar que elas podem encontrar com sua plenitude. Para a gente pode pensar em salvação, a gente pode pensar no céu, a gente pode pensar de uma forma com todas as palavras espiritualmente. Mas vamos ver como a gente passa isso na nossa vida. Antes, eu queria só relembrar a nossa sequência de mensagens. A gente está falando sobre Jesus, Jesus por Ele mesmo. São 7 citações que Jesus fala no Evangelho de João, que ele começa com "Eu sou". Em 7 momentos, ele declara quem ele é, de formas diferentes, de metáforas diferentes, demonstrando cada vez o seu caráter de forma mais completa, de forma que a gente pode se relacionar com ele mais proximamente. A gente falou sobre "Eu sou o pão da vida", que ele é a plenitude da nossa alimentação, da nossa satisfação. A gente falou sobre a luz do mundo, que Jesus ele aponta entre as nossas dificuldades, entre a nossa escuridão, um caminho para a gente seguir. E hoje a gente vai falar sobre a porta das ovelhas. Mas para entender como a gente chegou aqui, o João, quando ele escreve o Evangelho, ele, assim como todos os livros da Bíblia, ele é bem proposital, ele é bem intencional na forma como ele vai montando as coisas. E entre a semana passada, que a gente viu sobre a luz do mundo, e essa semana sobre a porta das ovelhas, acontece algumas coisas nesse Evangelho. E ele fala, Jesus fala, "Eu sou a luz do mundo". Ele está explicando para as pessoas que no mundo de escuridão, no mundo de trevas, onde a gente não tem direção, só Ele pode dar essa direção. E mais tarde ele cura um cego. O cego que só via trevas na vida dele, de nascença era esse cego.
Jesus curou e trouxe luz para a vida dele. Ele entendeu, talvez, de forma mais palpável do que qualquer um, o que significava essa luz que Jesus tinha trazido. Mas outras pessoas não entenderam tão bem. Algumas pessoas vieram criticar Jesus porque o dia que ele curou, esse cego era o sábado. E no sábado não podia trabalhar, e aparentemente essas pessoas interpretaram a cura de Jesus como trabalho. O cego interpretou como salvação. E ele falou assim, não importa que dia que é hoje, o cara que me curou disse para eu sair e ir no templo oferecer a minhas gratidão a Deus, né? E a culpa que essas pessoas tiveram não é porque eles eram, a gente pensa assim, nossa, eles eram cegos espiritualmente porque eles não entenderam o que Jesus tinha feito. Jesus ainda diz no final, melhor fosse se eles fossem cegos, porque cego pode ser curado, pode receber a luz de Jesus. É porque eles não viam, mas eles afirmavam que eles podiam ver. Essa hipocrisia que eles tinham dificultava eles de ter a luz do lado deles, Jesus estava lá, e não ter acesso. Na continuação, logo depois desse texto que ele fala assim, nossa, vocês diziam que estão com a luz aqui do lado, mas não quiseram ver, e ele começa a falar sobre a porta das ovelhas. Esse acesso, essa porta, essa oportunidade estava do lado deles, e eles não puderam ver. O momento que está acontecendo isso, esse momento que Jesus começa a pregar sobre isso, é a preparação que eles estão tendo para a festa da dedicação. Eu acho que eu já cheguei a compartilhar aqui na nossa comunidade sobre o Hanukkah. Hanukkah é a festa, Festival das Luzes, também conhecido assim, a festa da dedicação, escrito nos versículos do Evangelho de João, que é onde eles comemoravam a rededicação do templo de Jerusalém, o templo que foi reerguido quando o povo voltou do exílio, né, o exílio que eles foram por causa do pecado, foram retirados da terra onde eles estavam, e Deus trouxe eles de volta, reconstruíram o templo para adoração a Deus, só que nem sempre a adoração nesse templo era boa. Então, num momento que foi muito distorcido e que o povo romano conquistou a terra judaica, eles quiseram tentar tomar de volta, tomaram a força com violência, e eles falaram que isso era o festival da dedicação do templo, da Hanukkah. Só que isso não... Eu não sei se vocês conseguem relembrar, isso não está escrito na Bíblia, né? A gente fica, nossa, qual versículo que Deus fala, vamos instituir uma festa, né? Porque Deus fala assim, vamos começar a celebrar a Páscoa, porque eu libertei vocês do Egito. Vamos celebrar o festival das plantações, porque depois que vocês saíram do Egito, vocês viram prosperidade. Vamos celebrar a mudança da sorte que vocês tiveram quando vocês estavam no exílio, perseguidos, mas Deus trouxe salvação lá, no livro de Esther, é a festa do Purim. Em todas essas festas em comum tem que Deus é aquele que estava dirigindo e que isso para a gente foi registrado nas Escrituras. A festa da dedicação era uma que não estava registrada. Está registrada num livro histórico que chama 1 Macabeus, e nessa história esse grupo de pessoas tentou tomar de volta a terra que eles tinham de Roma, tomaram por bem pouco tempo e depois Roma recuperou deles, e nesse meio tempo eles estavam celebrando essa Hanukkah. Nessa Hanukkah, como toda celebração, eles tinham um ritual, eles liam alguns textos, eles cantavam alguns salmos, eles olhavam e tentavam refletir sobre o que eles estavam vivendo. É nesse momento que Jesus começa a pregar, falando que ele é a porta. O texto de hoje se encontra em João 10, de 1 a 10. Eu vou ler na versão NVI. Está escrito assim: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá
e encontrará a pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, está escrito aqui a parte que ele fala, eu sou a porta. Ele afirmou porque eles não estavam entendendo e ele foi explicar mais explicitamente. Ele começou a falar sobre o pastor das ovelhas e ele teve que dar uma pausa. E essa pausa é a mensagem de hoje. A gente vai falar sobre a porta das ovelhas, que é a primeira parte. Na semana que vem, o pastor Joel vai pregar sobre o pastor das ovelhas. Hoje a gente fala sobre a gente. Nós, como ovelhas, o que fazemos diante dessa porta que está aqui? Na semana que vem a gente vai escutar sobre o outro lado, o pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. É no mesmo texto de João 10. Essa metáfora do pastoreio, para o povo de Israel, era muito comum. A gente vê em vários salmos. Salmos são aqueles textos que a gente gosta porque eles refletem, por mais que seja num contexto diferente, muito do que a gente sente, tanto a nossa adoração quanto a nossa dor. E o rei Davi, ele era muito bom em transmitir essa emocional, essa vulnerabilidade que ele tinha diante de Deus, confiando no Senhor. No Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Esse é um dos salmos mais famosos da Bíblia, um dos salmos que a gente vê com mais confiança que a gente pode descansar no nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor. O povo de Israel reconhecia, essa metáfora era comum. Existe um pastor, o pastor é Deus, o pastor guia seu povo e a gente se beneficia desse descanso. A gente, como ovelhas, precisa seguir, mas se a gente segue, o descanso é garantido. Em outro salmo, no Salmo 100, que hoje a Vitória trouxe no nosso momento de intercessão, ele fala o seguinte: reconheçam que o Senhor, o nosso Deus, Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. O salmista aqui ele está chamando o povo à adoração. A gente, em muitas igrejas, lê esse salmo antes do culto, ou no começo do culto, para convidar a comunidade a gente ter uma postura de adoração em relação ao nosso Deus. Deus, que é o nosso pastor, nós que somos o rebanho, somos convidados a entrar pelas portas no templo, no local de adoração, que Jesus explicou mais tarde que o local de adoração é a forma como a gente adora, em espírito e em verdade. A gente é convidado a adorar de uma forma específica. Isso que é entrar por essa porta nesse texto. No texto de hoje, ele também fala sobre essa porta que a gente vai entrar. A porta que Jesus fala nos versículos 7 e 8, vou ler novamente. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. O que Jesus está falando aqui, durante a festa da dedicação a Hanukkah, que o pessoal, os líderes especificamente de Israel, liam os textos bíblicos e refletiam sobre a sua liderança. Quão bom líder eu tenho sido? E eu não sei se vocês percebem, mas o que a gente chama hoje de feedback, de avaliação, a gente costuma envolver o povo, envolver as outras pessoas para avaliar, para ter uma perspectiva de fora. É muito difícil quando você avalia a si mesmo, porque ou a gente julga demais, e a gente fala, nossa, eu só sou ruim, eu costumo ser desse tipo, toda mensagem eu acho que foi a pior coisa do mundo, e nem sempre a opinião de Deus é a mesma, às vezes foi ruim, mas ele falou, então ele fala, minha parte foi boa, para de me criticar. Porque quando as pessoas trazem feedback, eles falam da parte de Deus. Isso aí é maravilhoso. É muito bom quando a gente tem os ouvintes para nos ajudar. E da mesma forma é muito ruim quando só a gente tem a si mesmo para falar. Nesse momento, os líderes de Israel eles estavam avaliando a si mesmos durante o Hanukkah. Especificamente os sacerdotes, que eram aqueles responsáveis a ensinar o povo a adoração a Deus, e os fariseus, que eram responsáveis em ensinar o povo sobre as Escrituras. Um dos textos que eles usavam era era Ezequiel 34, onde Deus está falando sobre a liderança do povo como pastor das ovelhas e, em última instância, que ele vai tomar o pastoreio desse povo para si mesmo. Os líderes estão lá, eu vou ler alguns textos, o começo e o final do texto de Ezequiel. Aqui. Ele fala o seguinte, olha só, estou usando recursos
novos. O segundo versículo, que ele está chamando Ezequiel a profetizar. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? E depois, no final, ele conclui, depois que ele acusa os pastores que não têm cuidado do seu rebanho, os líderes de Israel que não têm cuidado da comunidade. Ele fala, vocês são minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Essa é a palavra do soberano, o Senhor. E é por isso que Deus, ele diz que ele vai tomar, no meio desse texto de Ezequiel, o rebanho de volta para si mesmo, porque ele é aquele que vai pastorear. Ele está falando, se os líderes não fazem um bom trabalho, então eu mesmo vou guiar essa comunidade. Da mesma forma que ele guiou no deserto, quando ele mesmo se revelou como eu sou para Moisés, ele mesmo guiou o povo através de uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. Aqui ele vai guiar o seu povo como o pastor das ovelhas através de uma oportunidade que o povo pode ter. A liderança teve essa oportunidade de apontar para Deus. E Jesus aqui está dizendo, da mesma forma que Deus disse para Ezequiel, os líderes não estão fazendo o seu trabalho, então eu vou pastorear. Jesus está dizendo, os líderes acabaram de falar que não creem no milagre do cego, que querem dizer que é errado curar no sábado, sendo que o sábado foi feito para benefício do ser humano, como dádiva de Deus. E eles se recusaram a crer. E quem se recusa a crer no Evangelho de João, se recusa à vida eterna. E Jesus está falando, vocês podem recusar a vida eterna, mas o povo tem que ser guiado para essa vida que nesse texto a gente vai entender como uma pastagem. E eu queria tentar pensar nos nossos dias, como isso funciona. Se o povo estava ouvindo lá e Jesus, o Evangelho de João eu vou voltar um pouco atrás, é muito esquisito porque desde o capítulo 5 até o capítulo 10, nas últimas 3 mensagens que a gente falou, Jesus, ele entra em todas as festas judaicas que eu comentei mais cedo, e ele pega e fala tudo contra o que eles estavam acostumados a festejar. Vamos festejar nesse texto? Jesus fala assim, vocês dizem que esse texto, celebra as luzes, eu sou a luz. Vocês querem falar sobre o pão que Deus deu a dádiva, sou eu esse pão. Não, vocês estão falando que é assim que vocês têm que guiar o povo? Não, eu sou a porta, é através de mim. O pessoal, pelo menos que Jesus estava contrariando, já estava cheio dele. Mas aqueles que creram começaram a entender na prática, na vida deles, como seguir o caminho, pouco a pouco. Na nossa prática, como é? Como a gente pode pegar essa porta e torná-la uma oportunidade certa para nós, diante de tantas outras? Nós somos o rebanho e a gente... Da mesma forma que eu comentei, na tecnologia tem muitos games possíveis, a gente viu na live, muitas oportunidades, muitas formas da gente usar. Como será que é melhor? Pessoalmente, eu queria compartilhar que uma angústia minha e do Dais, que também tem sido como a gente faz para melhorar com os nossos recursos limitados. Será que a gente tem que quebrar a cabeça tanto com isso? Ou será que a gente tem que buscar Deus em outros lados? É esquisito dizer, porque quando eu quero melhorar, eu estou buscando excelência para melhorar, para possibilitar uma adoração a Deus mais plena, para ajudar os meus irmãos também a adorarem. Mas se eu passar do limite, talvez eu não estou olhando no foco. E esse limite é muito difícil de enxergar. E eu queria ilustrar isso numa história, e eu gosto de filmes, então eu sempre vou para filme. Mas dessa vez eu vou pegar um filme mais fácil, espero que todo mundo tenha assistido, porque animação... As crianças assistem porque elas são crianças e os pais assistem porque as crianças não podem assistir sozinhas. Então é um negócio que todo mundo costuma assistir. E os jovens, eles assistem porque eles fingem que não gostam, porque é coisa de criança, mas eles estão sempre espiando do lado. No caso, eu era esse jovem depois que o filme passou, porque chegou aqui no Brasil um pouco mais tarde. Mas para as pessoas da minha idade nos Estados Unidos, era a criança deles. O filme Monstros S.A. O pessoal assistiu? Só para saber daqui. Metade assistiu. O pessoal de casa, eu vi que algumas pessoas não levantaram a mão, mas deram um olhar para a câmera. Eles não levantaram porque acharam que eu não estava vendo, mas eu estou vendo. A gente tem uma capacidade de olhar para a bolinha da câmera e enxergar o que tem através. Tem gente que está dormindo. Por favor, acordem, porque agora é a hora da palavra de Deus.
O filme do Monstros S.A. é a hora da história, né? Por isso que vocês têm que se envolver um pouco mais. Ele é muito interessante. Os personagens principais... Oh. Os personagens principais são esses aqui. Eles são o urso, gato, azul, gigante. Ele é o Sully. E do lado dele tem uma bola verde, que é o Mike. Eles são melhores amigos. Eles trabalham numa indústria que gera energia para a sociedade deles. E essa energia, como eles são monstros, gera por assustar crianças, e por algum motivo assustar crianças gera energia elétrica que eles podem manter a sociedade deles. Eles têm um trabalho muito importante na sociedade, que inclusive é o trabalho dos sonhos deles. Eles tinham esse sonho, eles pegaram a oportunidade com muitas dificuldades, alcançaram o trabalho, se tornaram os melhores no ramo, os melhores na empresa, mas aconteceu um problema. Nesse problema, uma das portas que eles abriram, eles precisavam entrar em portas para chegar do outro lado e assustar as crianças, que toda porta, por algum motivo nesse mundo, as portas não dão para qualquer porta, só dão para quarto de criança. Então, toda vez que eles abrem uma porta, tem um quarto de uma criança, eles assustam e geram energia. Um dia deu errado, um dia uma criança escapou, aconteceu de tudo que podia de pior na perspectiva deles. Eles acharam que a vida deles tinha acabado porque a criança escapou, a reputação deles caiu, o chefe deles ficou contrário a eles e eles estavam tentando retornar a criança que está no braço deles, se der para enxergar, de volta para a porta dela, mas eles estão no meio de uma infinidade de portas, porque tem todas as portas do mundo lá, e eles não sabem qual é. Pode tirar. Esse é o momento que a gente está vivendo. A gente está cheio de oportunidades no nosso ao redor. Às vezes elas são oportunidades boas, a gente fala assim, nossa, recebi 15 ofertas de trabalho, o que eu escolho? 14 delas são ilícitas. É um pouco mais fácil se for esse o caso, né? Se uma só for legal, acho que eu vou por essa, se eu estiver precisando de trabalho. Se todas elas foram ilegais, também talvez não é muito difícil, talvez seja tentador. Mas o melhor é talvez passar fome e fazer o que é correto. Mas nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente está passando por isso. Às vezes o contrário pode acontecer. Eu estou procurando por emprego e todas as portas estão fechadas. E eu fico pensando, como eu faço para encontrar a porta correta, quando não tem porta aberta para mim? Nesse momento que eles estavam olhando, eles estavam procurando por uma porta só, a porta da casa dessa menina, que eles precisavam devolver para casa. E quando eles olhavam, nenhuma delas era a porta dela. Algumas delas pareciam com a porta dela e não eram. Nessa hora, pode ter parecido para eles que não tinha solução, que talvez a porta dela não existisse. E na nossa perspectiva, muitas vezes pode parecer assim. Porque as oportunidades fecham, porque as coisas se tornam difíceis, a gente pensa que a solução não existe, que talvez o Messias não viria. Para o povo que estava esperando, eles estavam falando assim, bom, se todo Messias que vem é meio falso, eu mesmo vou tomar as rédeas da coisa. Se Deus disse que Ele vai restaurar a nação e vai trazer adoração de verdade, mas Ele não está fazendo nada, eu acho que eu vou me rebelar contra o povo romano, tomar o templo à força e criar uma festa para dizer que eu fiz um bom trabalho. E daí depois vem um cara e diz que está tudo errado. Eu estava começando a ter uma vida de sucesso, que estava dando tudo certo, e vem alguém estragar isso. Essa era a situação dos monstros. A vida deles estava dando tudo certo e veio uma menininha humana estragar a vida deles. Às vezes a gente pensa que quando a nossa vida está dando muitos problemas, muitas coisas, nossos obstáculos, que muito bem pode ser essa pandemia, que para mim foi um obstáculo terrível, porque eu sou uma pessoa muito relacional e eu descobri que, mais do que eu imaginava, os meus relacionamentos me estimulam a ser mais animado, a ser mais dedicado, a ter uma perspectiva mais positiva da vida. E quando eu perdi isso, eu pensei que isso fechou todas as portas para mim. Eu não poderia mais servir direito como pastor, eu não poderia mais ter o sorriso e o ânimo que eu tinha. Mas a pandemia, na verdade, através da dificuldade, Deus ainda estava lá. Era Deus que estava agindo nas minhas limitações, talvez não na pandemia em si, mas no meu olhar fechado para a situação. A porta estava lá, escondida no meio de muitas. O que faz a gente encontrar a porta que está no meio de muitas outras?
No filme, eles descobriram e os inimigos não, porque eles reconheciam o que tinha dentro da porta e como era o formato da porta. Como eles tinham um relacionamento com a menininha e os inimigos não, eles souberam discernir qual era a porta certa. Essa é a solução das nossas vidas. O relacionamento com Jesus nos ajuda a discernir qual oportunidade é a oportunidade que a gente tem que seguir. Está escrito assim no... Eu vou pular uns versículos aqui, desculpa. Versículo 5 de João 10, que a gente leu. Eles nunca seguirão um estranho. Na verdade, eles fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. É isso que Jesus está falando sobre o povo. O rebanho correto, a forma correta como nós, o rebanho, temos que agir, é reconhecer o pastor das ovelhas. Senão, a gente vai para o outro lado, fica lá as 99 junto com o mestre e a gente sozinho. Como Jesus é bom, ele disse que vai atrás da uma, né? Mas melhor seria se a gente não desviasse. Porque só desviar é uma coisa, mas se a gente fizer que nem aqueles que criticaram Jesus e não crer, a gente a gente não consegue a vida eterna. Seguir os passos do mestre é o que nos faz, a Bíblia chama de justiça, de piedade. Está escrito assim no Salmo 118, que eles também estavam lendo naquela época. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar e dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entram. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A gente tem que buscar a justiça. No nosso dia a dia, nem sempre é fácil discernir o que é justiça, quando uma porta pode ser boa, outra também. Se eu sou um vestibulando, procurando por carreira, eu posso pensar, bom, eu posso servir a Deus aqui ou ali. O que será que seria a porta da justiça? Como será que eu devo fazer como justo? Não é qual carreira eu devo seguir, eu tenho que pensar diferente. É se eu vou seguir essa carreira como crente ou não. Se eu vou fazer uma faculdade cheia de oportunidades ruins e ainda assim me manter firme. E se alguém quer um testemunho legal disso, o irmão Theo tem uns negócios bacanas, que tem um grupo de WhatsApp, que ele é sempre o cara esquisito, desculpa que eu estou te expondo, que ele pega e fala assim, gente, isso daqui não está certo. A gente não pode ser assim, a gente tem que, né, porque eu sou crente, e o pessoal fala, nossa, por que você fala que eu sou crente e tal, assim? E ele continua falando, eu falei, nossa, eu teria tanta vergonha, e eu tive na faculdade de fazer isso, mas eu acho admirável. Se alguém quiser, pergunta testemunho para ele, eu imagino que ele vai compartilhar, isso vai edificar, e essa forma é a forma da porta da justiça. Discernir entre as oportunidades nem sempre é saber qual caminho a gente tem que tomar, mas como a gente tem que tomar esse caminho. Não se eu sou cego ou se eu não sou cego, mas como aceitar se eu sou cego, que tem cura. E como aceitar que essa cura é genuína de Deus, porque se a cura é do divino, se alguém prega a palavra de Deus, isso é bom. Às vezes eu me incomodo porque tem outra igreja que não está transmitindo culto com uma qualidade boa, mas eles estão pregando a palavra de Deus. Eu não devo achar que eles não estão fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, se eles estão falando a palavra de Deus, isso é bom. Eles podem melhorar questões técnicas, mas isso são detalhes. Isso são ornamentos da porta, mas a porta certa é Jesus Cristo. Errado seria se a gente chegasse aqui e fizesse uma transmissão maravilhosa e esquecesse de preparar a mensagem. E daí eu começo a falar qualquer baboseira. Eu, como pastor, tenho essa responsabilidade e esse temor, porque está escrito aqui, as lideranças do povo têm que se avaliar, e se elas não estiverem guiando para a porta correta, elas vão ser julgadas diante de Deus. Isso eu estou falando porque, nessa minha luta de oportunidades, eu acho que muitas vezes eu escorreguei em pensar que eu tenho que fazer um ótimo trabalho, e nem sempre eu estava pensando em transmitir aquele que é ótimo, que é Jesus Cristo. Eu estou com muita crise, não em relação à nossa mídia de Suzano, mas à mídia da Holiness do Brasil, que eu também sou responsável, porque eu não sei qual estratégia tomar. E eu passei esses 2 últimos meses desse ano sem postar nada. E todos os estudos que a gente fala é, nossa, se você parar de postar, o negócio acaba. Você perdeu tudo que você tinha acumulado até então. Eu pensei, será que eu estou fazendo errado? Que estratégia eu tenho que buscar? Fiquei 2 meses pensando em qual estratégia eu tinha que buscar, qual porta eu tinha que abrir. Mas quando eu percebi, na verdade, eu não estava olhando para as portas, eu estava só girando a maçaneta para o lado errado.
Não era como eu tinha que fazer, mas qual mensagem eu tinha que pregar. Percebi que mesmo se eu só gravar uma mensagenzinha de clicar no botão da câmera e começar a falar da palavra de Deus, independente da estratégia que eu tomar, isso agrada ao meu Senhor. Não sei se isso vai aumentar os números da minha mídia social, mas isso agrada ao meu Senhor. Não sei se na sua oportunidade de trabalho você vai ganhar mais dinheiro e matar a sua fome, mas se isso agrada ao seu Senhor, é isso que você tem que fazer. Não sei se na pandemia o melhor é sair de casa ou me cuidar melhor, mas se o que você fizer agradar o seu Senhor, essa é a porta que você deve entrar. Às vezes as oportunidades são discretas para a gente tomar, e às vezes é muito difícil e doloroso, contra os nossos valores que a gente acumulou. Mas a porta do Senhor é aquela dos justos, e só os justos, aqueles que seguem conforme as Escrituras, conforme o ensino, conforme a crença em Jesus, é o que fala. Esse Salmo 118 que a gente acabou de ler, é o mesmo Salmo que fala, bendito é o que vem em nome do Senhor, que o pessoal, 2 capítulos depois do que a gente está lendo, disse para Jesus, quando ele estava tendo aquela entrada triunfal em Jerusalém, dizendo, eu sou o Messias, em cima do jumentinho, o pessoal fala, salva-nos, Senhor, você bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo em Jesus. Aquelas pessoas que estavam declamando aquilo são aqueles que creram, são aqueles que falaram, somos justos, que estão entrando pela porta. Será que quando Jesus está presente em nossas vidas, para aqueles que não são convertidos de primeira vez, e para nós que estamos na caminhada cristã, será que a gente reconhece qual forma que a gente tem, que Jesus está tomando? Porque senão ele vai ser aquela pedra angular que a gente rejeita. Também nesse Salmo 118 é o que está escrito. A gente tem que avaliar a nossa vida, todas as oportunidades que a gente pega, qual forma eu vou abrir a porta. Às vezes, se eu girar a maçaneta para o lado errado, eu vou pensar que ela está trancada. Mas muitas vezes, se a porta é a porta correta, eu vou dizer com certeza, a porta de Cristo nunca está fechada, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos plenamente. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar. Tudo isso escrito no Evangelho de João, inclusive. O Evangelho de João é muito bonito. Aos poucos, a gente começa a ver o que Ele queria transmitir através desses eu sous. Jesus, basta crer. E crer significa salvação. Crer significa oportunidade correta. Crer significa, como ovelhas, encontrar a pastagem. Parece que essa simplicidade não sempre é ajusta nos nossos dias. Basta crer, mas crer não resolve meus problemas. Crer não resolve a frustração que eu tenho quando eu tento de tudo e dá errado. Pelo contrário, crer resolve sim. As coisas que você tentou de tudo dar errado, às vezes continua dando errado, mas você pode se alegrar e você pode louvar a Jesus Cristo em meio a essa dor, em meio talvez ao isolamento da pandemia, em meio talvez a qualquer outra coisa. Veio aqui no meu coração oportunidades de empregos que são fechadas. Eu nunca passei por isso, mas eu sinto que é uma sensação semelhante ao que eu tenho passado. Não sei se alguém também tem passado por isso, mas se você tem passado por essa dor, com Jesus é diferente, com Jesus é salvação, quem sabe ainda outra oportunidade possa vir, mas se não vir, dê graças a Deus, porque é isso que você vai encontrar com a salvação de Jesus. Para todo mundo, eu queria pedir para vocês olharem para as suas vidas e pensarem quantas portas estão diante de vocês, quais circunstâncias vocês vivem, às vezes alguns a faculdade, às vezes alguns o trabalho, às vezes as questões familiares são mais importantes ou têm sido mais urgentes no momento. Quais oportunidades estão diante de você? Eu vou dar alguns segundos. Pensa isso. Que escolhas você tem diante de você? Quais portas você pode passar? Quais posturas você pode tomar? Entrar por qualquer porta, de qualquer jeito, é oportunismo. Lidar com portas fechadas, a frustração que a gente tem é importuno. Por isso a gente tem que se perguntar sempre, para onde essa porta leva? A forma como a gente vai encontrar o caminho de Deus é perguntar o que tem depois da porta. Voltando para o filme, os vilões encontraram a porta certa no final da história, mas quando eles abriram, a porta ela não dava no lugar esperado, e eles foram enganados porque eles não reconheciam, eles não sabiam o que estava do outro lado. De novo, porque eles não tinham relacionamento. Os heróis da história, eles sabiam que tinha do outro lado. Será que você tem se perguntado aonde a porta que você tem andado leva?
Será que ela leva a Cristo? E se leva a Cristo, eu vou dizer que essa é a vida eterna. A gente como igreja tem que buscar um culto verdadeiro. A porta não está só nessa telinha, não é essa tela que é a porta para o culto, para a adoração. Ou o pessoal daqui andar através da porta do templo, não é isso que causa a nossa adoração a Deus. Isso talvez seja oportunismo, inclusive. O impedimento de vir aqui talvez seja aquele importuno que eu comentei. A verdadeira adoração é aquela que está diante do seu coração, que Deus está te chamando a plena adoração, não foi para rimar. Aquilo que a gente ouviu mais cedo, em espírito e em verdade. Aonde a porta que você tem andado te leva? Vamos orar? Senhor Jesus, eu gostaria de entregar a minha vida, a vida dessa igreja, das pessoas que estão assistindo, à tua disposição para o Senhor sondar os nossos caminhos, o que a gente tem feito. Eu não sei quantas oportunidades ou falta de oportunidades a gente tem lidado. Eu imagino que a frustração tem sido muito grande e talvez crescente quando a gente pensa em não saber qual caminho andar ou às vezes pensar que os caminhos estão bloqueados. Mas Senhor, por favor, mostra a tua porta, a porta das ovelhas que tem a voz do bom pastor, para que a gente possa discernir entre muitas oportunidades qual postura a gente tem que tomar, qual porta a gente tem que seguir, a porta que é Jesus Cristo, que diz: eu sou a porta das ovelhas, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Por favor, nos ajuda a encontrar essa vida plena que traz solução para os nossos dias, que traz novo ânimo em meio a essas frustrações. Por favor, nos ensina dessa forma, para que a gente possa seguir com ousadia, para que a gente possa ter verdadeira adoração. Não somente aqui no templo, cantando louvores, ouvindo da Tua Palavra, mas compartilhando do Teu Evangelho, sendo testemunha, como a gente ouviu na palavra pastoral também hoje. Oportunidade de ser testemunha pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a gente possa aprender como falar, aprender como compartilhar sem vergonha. Ver as oportunidades que estão cheias e abertas nos nossos dias, e às vezes só nossos olhos estão fechados. Por favor, abre os nossos olhos, meu Pai. Por favor, ser essa luz nos nossos dias, para que a gente possa passar por essa porta e encontrar a pastagem. Em nome de Jesus a gente ora, amém.